Olá, este é o programa Conexão Cidadania com o tema Direitos Humanos, Coisa de Polícia. Na aula de hoje, a primeira de uma série de 4, o professor Ricardo Balestreri, diretor da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, membro do Comitê Nacional de Educação para Direitos Humanos da Subsecretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República e autor de diversos livros, fala aos policiais sobre os seguintes temas: a vocação e a honra de ser policial, impacto simbólico e numérico da polícia na sociedade, Brasil, país rico e injusto, e a polícia no inconsciente coletivo. Uma boa aula para você. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que aqui estão hoje, as boas-vindas a quem está nos assistindo, dizer que é uma honra para a gente estar podendo conversar um pouco mais sobre segurança pública, cidadania e direitos humanos. Me apresentando, eu sou Ricardo Balestreri, sou diretor da Secretaria Nacional de Segurança Pública, da Senasp, na área de cursos, na área de ensino e de pesquisa, e também de análise da informação que a gente produz, né? Quando eu disse que é uma honra estar entre vocês, eu quero dizer o seguinte: para nós poder falar com o público relacionado à polícia, aos bombeiros, aos guardas municipais, significa uma grande possibilidade de intervir na transformação desse nosso país, né? É sempre importante nós lembrarmos que por trás de cada policial, por trás de cada bombeiro, por trás de cada guarda municipal, tem uma multidão de pessoas. Vocês têm uma absoluta capacidade de influenciar a sociedade, de transformar a sociedade. Então, ao falar para vocês que nos assistem hoje aqui presencialmente, para todos esses que nos assistem através da televisão, nós sabemos que estamos atingindo dezenas de milhares, possivelmente centenas de milhares de pessoas. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem acolhidos, e agradecemos a todos vocês e a audiência que nós temos por essa possibilidade de estarmos juntos tentando construir uma história melhor, uma história de maior qualidade para o nosso país. Dentro desse contexto, eu queria provocar a todos a uma reflexão relacionada ao seguinte: por que eu digo que os operadores de segurança pública são tão importantes? Porque a ONU, num determinado momento, resolveu catalogar algumas profissões que ela considera como profissões-chave, né? O que é esse conceito de profissão-chave? O que significa isso? Uma profissão-chave é aquela que tem uma possibilidade de interferir decisivamente nas condutas da comunidade, né? Uma profissão-chave é aquela que tem as chaves, como o nome está dizendo, para abrir ou fechar as portas da sociedade. E quando nós falamos com bombeiros, com policiais federais, com policiais rodoviários federais, com policiais militares, com policiais civis, com guardas municipais, nós estamos falando com gente que participa de uma chamada categoria-chave ou de uma profissão-chave. Essa conversa talvez pareça um pouco esquisita para vocês, porque muitas vezes a sociedade não dá aos operadores de segurança pública o devido valor que esses operadores têm. Às vezes até por erros cometidos individualmente por pessoas que não representam o conjunto das corporações, mas que acabam às vezes sendo confundidas com o conjunto. Então nós temos que ser justos e temos que reconhecer que o conjunto dos operadores de segurança pública, operadores diretos, eles são fundamentais para a própria manutenção da democracia brasileira e das democracias no mundo inteiro. Ora, esse conceito de profissão-chave, pessoal, ele é um conceito que resgata também a questão da autoestima, né? Nós precisamos lembrar que para a gente fazer um bom trabalho, é preciso que a gente tenha autoestima, é preciso que a gente goste de si mesmo, é preciso que a gente acredite naquilo que a gente está fazendo para que isso que a gente faz possa ter um efeito social e possa dar certo. Então, essa palavra, nesse primeiro bloco de trabalho nosso, essa palavra minha a vocês todos, é uma palavra de estímulo. É uma palavra para dizer o seguinte: não se deixem desanimar pelas incompreensões, pelas dificuldades, pela falta de apoio que a gente encontra muitas vezes em relação à sociedade, em relação à própria mídia, né? Nós temos pouco tempo de democracia nesse país
e é preciso ainda que a gente tenha alguma luta pela frente, no sentido de construir uma compreensão melhor comunitária sobre o papel dos operadores de segurança pública. Tem duas compreensões aí importantes. A primeira é a seguinte: todos nós, cidadãos brasileiros, somos responsáveis pela segurança pública no nosso país. Isso está definido na Constituição brasileira. Mas entre nós todos, cidadãos brasileiros, tem um grupo de cidadãos que é especialmente responsável pela execução direta das coisas da segurança pública, o que a gente chama de operador direto, que são todos aqueles agentes que eu aqui já citei, os guardas municipais, os bombeiros, os policiais civis, os policiais militares, de ordem estadual ou de ordem federal. Esses são os operadores mais privilegiados no campo da segurança pública. Agora, o desafio que eu disse que tenho para vocês é a gente pensar um pouquinho sobre qual é o papel do operador de segurança pública. Quando eu ando pelo Brasil inteiro, eu já trabalho há 17 anos com polícias, por exemplo, em 24 estados brasileiros. Então posso dizer que Deus me deu a graça de conhecer bastante de perto a realidade da segurança pública e a realidade dos operadores, né? Quando as pessoas me perguntam: Ricardo, qual é o maior problema que você acha que tem a segurança pública no Brasil? Eu sempre respondo uma coisa meio esquisita. Digo, o maior problema da segurança pública no Brasil é que os operadores diretos de segurança pública ainda não se deram plenamente conta da importância que eles têm, não só para a segurança pública, mas da importância que eles têm para a manutenção da democracia brasileira e para a criação de uma sociedade mais justa e mais fraterna dentro do nosso país. Então o desafio que eu quero propor a vocês é que a gente pense nesse momento um pouquinho sobre o que nos cabe fazer, quer dizer, qual é o nosso papel, como é que nós temos e como é que nós podemos intervir nessa sociedade brasileira que nos é tão cara, que nos é tão importante, mas evidentemente nós só vamos poder cumprir essa interveniência com significatividade se nós soubermos o que nós mesmos representamos para essa sociedade. E aí, nesse contexto, pessoal, eu queria propor assim, um pensar sobre o potencial, sobre o poder que nós temos, o poder que nos foi atribuído como operadores de segurança pública nessa intervenção social. Eu sempre digo o seguinte: se a gente pegar, por exemplo, a polícia, é facilmente perceptível que não há nenhuma outra profissão tão poderosa quanto a polícia. Talvez alguém possa pensar assim: puxa, mas os juízes não são mais poderosos? Inclusive, que é uma profissão que tem muito status e muito reconhecimento. Pode ter muito status e reconhecimento e poder, mas os juízes podem, por exemplo, decidir sobre a liberdade ou a não liberdade de uma pessoa. Mas só os policiais receberam a unção democrática da sociedade para, em casos de extrema gravidade e incontornabilidade, para nesses casos decidir, inclusive em defesa da sociedade, decidir inclusive sobre a vida e a morte. Então há um poder simbólico que a sociedade colocou nas mãos de vocês, que ela não colocou na mão de mais ninguém. Ora, uma categoria que tem tanto poder, ela precisa pensar existencialmente sobre si mesma. Ela precisa entender ao que ela veio, quer dizer, qual é o papel dela na sociedade, até para poder fazer bem feito e para poder fazer com consequência esse trabalho ao qual ela foi chamada. Então eu queria dizer assim, uma coisa também essa um pouco esquisita talvez, mas que é a seguinte: nós não vamos conseguir transformar a sociedade brasileira numa sociedade melhor sem que essa transformação passe muito especialmente pelas mãos, pelos corações, pelas mentes, especialmente de 3 categorias profissionais: os agentes de saúde, os professores e os operadores de segurança pública. Tem aí algum demérito em relação às demais categorias profissionais? Não há demérito nenhum, todas são importantíssimas. Mas eu vou explicar por que agentes de saúde, professores e policiais são especialmente impactantes no conjunto da comunidade. Esse impacto tem 2 razões. Em primeiro lugar, é uma razão simbólica. Uma vez que a sociedade entregou a vocês tanto poder, vocês passam a representar para essa sociedade, mesmo que ela não saiba, mesmo que ela não se dê conta disso, vocês passam a representar para essa sociedade figuras paterno-maternas. E permitam aqui usar uma categoria emprestada da psicanálise. Do ponto de vista psicanalítico, uma autoridade pública, ela é figura de pai e de mãe.
Vejam que eu não estou falando aqui nem em paternalismo e nem em maternalismo. Eu estou falando em paternidade e maternidade. Quando eu trabalhei muito tempo com operadores de segurança pública que atuam em escolas, tanto guardas municipais, como um grupo significativo que está aqui hoje nos acompanha, né? Tanto guardas municipais quanto policiais militares que atuam em escolas, uma coisa muito comum era encontrar guardas ou policiais que me diziam assim, professor, quando as crianças me procuram para falar comigo, por engano, elas me chamam às vezes de pai, ou se for mulher, me chamam de mãe. E eu disse, não se iludam, não é por engano. Isso em psicanálise chama ato falho. A criança é muito espontânea. Quando ela te chama de pai ou de mãe, ela está dizendo uma profunda verdade que vem do coração dela, porque ela te vê como pai ou mãe. E aí vocês vão me dizer, mas e os adultos, e os adolescentes e adultos? Os adolescentes também cometem esses atos falhos, eles sentem um pouco mais de vergonha quando acontece, né? E não cometem só com a polícia. Nós, professores, muitas vezes somos, entre aspas, por engano, também chamados de pais e mães na sala de aula, né? Mas vocês vão me dizer, e os adultos? Bom, em nós adultos continua viva uma criança. Pelo menos se nós formos minimamente saudáveis, continua lá dentro de nós bem viva uma criança. E essa criança que continua dentro de nós, às vezes uma criança carente de apoio, carente de orientação, carente de normativa, carente de autoridade, porque nós estamos vivendo num mundo onde os princípios de autoridade são cada vez mais esgarçados, são cada vez mais diluídos, né? Essas crianças que vivem dentro dos adultos, elas precisam também de algum processo de paternidade e de maternidade social. E quem é que faz esse processo? São as chamadas categorias-chave, as chamadas profissões-chave. Aquelas que detêm tanta autoridade, que são olhadas pelos olhos do inconsciente coletivo como figuras de pais e de mães. Alguma ou algum de vocês pode estar pensando agora assim, mas eu não quero ser pai nem mãe de ninguém, exceto dos meus filhos, né? Mas essa escolha, minha amiga e meu amigo, essa escolha não é sua. Essa escolha é da comunidade que lhe acompanha e da comunidade que lhe vê no dia a dia. Você está na vitrine permanentemente e não cabe a você escolher ser pai ou mãe da comunidade, porque a comunidade já lhe escolheu como pai ou mãe. Mas e se a comunidade às vezes nos maltrata, não nos trata com o devido respeito? Isto é o padrão de atuação consciente. No inconsciente, no campo simbólico, vocês têm uma importância que ninguém tira, porque essa importância é histórica. Vocês estão vendo que toda essa minha conversa não é para agradá-los, não é para fazer média com vocês, não é para elogiá-los, não é para ficar bem, para ser amigo. Essa é uma conversa que tem fundamento no campo científico, que tem fundamento no campo da razão e que muitas vezes os operadores de segurança pública desconhecem. É por isso que um pouquinho antes eu disse que quando me perguntam, Ricardo, qual é o maior problema da segurança pública no Brasil? Eu digo, o maior problema é falta de autoestima. O maior problema é que os operadores não têm ideia de que eles são muito mais importantes do que eles pensam. E não como meros tarefeiros do ordenamento público. Não, eles são muito mais importantes porque eles são transformadores da sociedade. Passa pelas mãos deles o potencial de transformação. E eu antes citei 3 categorias. Eu falei dos agentes de saúde, eu falei dos professores e eu falei dos operadores de segurança pública, policiais, bombeiros, guardas municipais. Por que essas 3 categorias em especial? Primeiro, por esse caráter simbólico, porque o que elas representam para a sociedade é um poder de paternidade e de maternidade. Mas tem uma segunda razão, é pelo volume de gente que trabalha nessas categorias. Vocês querem um exemplo? Se nós pegarmos os professores brasileiros, isso deve estar hoje em torno de 3,5 milhões de professores no Brasil. Se nós pegarmos operadores de segurança pública, policiais, eu não tenho cômputo de guardas, eu não sei quanto que dá de guardas, né? Mas se nós pegarmos só os policiais e bombeiros, nós vamos ter hoje no Brasil em torno de 600 mil operadores diretos de segurança pública. Acrescentem mais os guardas municipais, vocês vão ver que número que dá isso, né? Gente, se nós conseguirmos trabalhar bem, educativamente e dando autoestima e consciência do seu papel social, se nós conseguirmos trabalhar bem com 10% dessas categorias, numericamente, isso é o que a gente chama de potencial de qualidade, de reserva de qualidade para transformar o conjunto da sociedade. Se 10% dos operadores de segurança pública e dos professores
tiverem uma consciência social e uma consciência moral evoluída e progressista, esta consciência naturalmente vai se espalhar pelo conjunto da sociedade. Lembrem sempre do seguinte: vocês nunca podem estar escondidos, a ação de vocês nunca é clandestina. Tudo aquilo que faz um operador de segurança pública, ele faz publicamente. Tudo aquilo que um operador de segurança pública executa, ele executa aos olhos da comunidade e, portanto, ele está sempre na linha de exemplo. Todo o trabalho que vocês fazem é sempre um trabalho que é vitrine, que está sempre sendo visto como mau ou como bom exemplo, conforme o operador, está sempre sendo visto por todas as pessoas. Então, nesse sentido é que eu queria sintetizar assim: os operadores de segurança pública têm um impacto simbólico no conjunto da sociedade e têm um impacto numérico no conjunto da sociedade. E lembremos aqui que numa sociedade órfã, numa sociedade abandonada praticamente por todo mundo. Vamos ser francos. Quem é que não desapareceu da vida do povo? Quais são as autoridades públicas que não sumiram da vida do povo? São os policiais, são os agentes de saúde e são os professores. São os guardas municipais, são os bombeiros. Esses estão presentes no dia a dia popular. A maioria das pessoas nunca tratou com uma alta autoridade, mas todas as pessoas trataram com uma alta autoridade simbólica, que é aquele policial que está ali no dia a dia da comunidade. Então é importante lembrar disso para saber assim o que ali onde nós colocamos a mão, ou nós fazemos uma grande construção ou nós fazemos um grande estrago. Nunca é possível o meio termo, não tem mornitude. Não tem morno, por exemplo, para um policial, ou para um bombeiro, ou para um guarda. É sempre frio ou quente, não tem meio termo, né? Essa consciência, ela pode nos levar a percebermos a nossa importância, a nos valorizarmos, e quem se valoriza respeita direitos humanos, que é o nosso tema aqui central, né? Você sabe quem é que desrespeita direitos humanos? É quem não se respeita a si mesmo. Quem não tem autorrespeito, não se cuida com aquilo que faz. Quem se tem em alta conta nunca vai sujar as mãos, porque exatamente pela sua autoestima vai querer preservar a sua dignidade pessoal e profissional. Então esses temas para nós são muito importantes, especialmente no contexto desse país em que nós vivemos, chamado Brasil, que é um país extremamente rico, né? Pelo amor de Deus, não vamos repetir essa bobagem de que nós vivemos num país pobre. O Brasil é um país extremamente rico, é um dos mais ricos do mundo, é uma das 15 economias mais pujantes do planeta, e o nosso problema não é falta de riqueza, o nosso problema é falta de juízo moral na distribuição dos bens, tá? Infelizmente, se nós estivéssemos na África, eu não poderia dizer isso hoje para vocês. Se nós vivêssemos em Moçambique ou em Angola, países que merecem o nosso carinho e o nosso respeito, eu não poderia dizer que nós estamos lá em países ricos. Eu teria que dizer a vocês, nós vamos ter que construir esses países, mas isso vai levar talvez um século ou dois, né? Mas vou dizer algo que talvez pareça uma bobagem para vocês. Neste país tão rico chamado Brasil, não precisa levar um século ou dois para que o povo inteiro tenha bem-estar e viva satisfeito. Nós podemos, o que vai parecer estranho é o que eu vou dizer agora, nós podemos rapidamente mudar esse país. Rapidamente. E transformar esse país num paraíso de bem viver, de bem-estar. Agora, isso passa, como eu disse, pelo juízo moral, e juízo moral, gente, passa por educação. É por isso que nós estamos juntos aqui hoje, é por isso que os que nos assistem participam de uma rede de ensino à distância, porque não há outro caminho para transformar o país, para transformar o Brasil, que não seja o caminho da educação. E aí um convite para vocês, sintam-se todos educadores. Educador no mundo de hoje não é só o professor e a professora. Os que estão aqui presentes, que estão nos assistindo, são educadores. Educadores que estão nas ruas o dia inteiro. Educadores que estão nas delegacias de polícia, né? Educadores que estão interferindo nos dramas concretos que a comunidade vive. É esse processo de educação e não de escolarização. Vejam que eu não estou falando aqui em escolarização. Que nós podemos escolarizar o povo todo e não dar educação ao povo. É claro que nós precisamos escolarizar também, né? Mas escolarização não é igual a educação. Educação é sempre, necessariamente, numa perspectiva de valores.
A gente só educa as pessoas quando os valores das pessoas se transformam, especialmente no sentido de que essas pessoas assumam a perspectiva de uma vida mais digna e mais solidária, né? Então, nessa direção de um país tão rico como o Brasil, eu preciso acrescentar, lamentavelmente, que nós vivemos num dos países mais injustos da Terra. Somos um dos mais ricos e somos também um dos mais injustos, né? Vocês viram recentemente uma pesquisa que diz o seguinte: nós somos o país mais injusto da América Latina. E alguém poderia estranhar, né? Mas não é na Colômbia, não é no Peru, não, é no Brasil. Nós somos o país mais injusto da América Latina. Nesse contexto de injustiça é que se que se dá o quadro da violência e da criminalidade. Nunca repitam também, isso é senso comum, mas vocês que são especialistas em segurança pública, nunca repitam também essa asneira de que a pobreza é que gera violência e criminalidade. Se a gente disser isso, nós estamos enxovalhando os pobres, que já são suficientemente maltratados nesse país, né? Os pobres, de maneira geral, são heroicamente honestos. Nós não podemos criminalizar a pobreza. O que gera crime e violência não é a pobreza. O que gera crime e violência é a junção de duas coisas: injustiça distributiva, má divisão de renda, imersa numa cultura de consumismo. Como nós somos um país periférico dependente do capitalismo norte-americano, e essa minha fala aqui não tem nada de partidário, eu não sou de partido, estou apenas fazendo uma constatação histórica. Como nós somos dependentes do capitalismo americano, nós somos periférico dependentes, nós reproduzimos também, entre aspas, os valores desse capitalismo. E nós reproduzimos aqui um valor de consumismo. Deixa eu explicar melhor esse negócio para vocês. Se a gente tem um povo, se a gente vive num país extremamente rico, com um povo extremamente pobre, e um povo que tem mais televisão do que geladeira, não sei se todo mundo está lembrado disso, neste país tem mais TV do que geladeira. Se nós vivemos num país tão rico, com um povo tão pobre, e diariamente essas televisões cospem na consciência das pessoas a ideia de que para ser alguém é preciso comprar, é preciso consumir, não é difícil a gente imaginar que isso vai dar lambança. Compre, você só é alguém se você consome. Ora, se você não tem poder aquisitivo, como é que você consome? Você consome através da violência. Você consome tirando dos outros. E eu não estou justificando, eu estou explicando o fenômeno. Então a junção de muita riqueza mal distribuída com uma cultura extremamente consumista, essa junção é que é profundamente geradora do caos social e da violência. E é essa junção que acaba caindo nas mãos de vocês, policiais, guardas municipais, bombeiros. Por quê? Porque o sistema não deu um jeito, né? A família não conseguiu dar um jeito, a escola não conseguiu dar um jeito, a mídia não conseguiu dar um jeito. Onde é que estoura? Estoura na mão da polícia, né? Mas essa é a gênese do fenômeno da violência, né? Explicada, digamos assim, grosso modo. E aí, dentro desse contexto, o que ocorre? Faltam valores de convivência. Nós temos uma absoluta carência de valores solidários. Nesse contexto da falta de valores, é que nós vamos expandir as redes de violência social, não só nas classes pobres, né? Eu tinha dito que pobreza não gera violência. Gente, se pobreza gerasse violência, a cidade do Cairo, com 14 milhões de miseráveis, seria a mais violenta do mundo. E é uma das mais seguras. Se pobreza gerasse violência, a Índia seria um dos países mais violentos do planeta e é um dos mais seguros. Então tem alguma coisa além da pobreza que é uma questão de valores. Tem gente aqui que tem filhos? Levanta a mão para ter uma ideia. A grande maioria, né? Eu queria dizer que essa questão de valores começa na casa da gente, se estende pelo campo da escola e se estende depois no conjunto da sociedade, no conjunto das relações da sociedade. Ora, se os nossos valores são extremamente materialistas, se os nossos valores são extremamente consumistas, se o consumo se transformou numa verdadeira religião dominante no planeta, ora, esta religião do consumo é uma religião extremamente cruel, porque ela exclui do seu culto a maioria da população. E a população quer pertencer, a população quer fazer parte. Então isso só pode aumentar, alastrar as redes
de violência na sociedade. Deixa eu brincar um pouquinho para vocês e contar uma história, para espairecer um pouco. Eu tenho uma amiga que passou a vida inteira juntando dinheiro. Ela, assim como eu, uma pessoa muito espiritualizada, ela passou a vida inteira juntando dinheiro para ir a Israel. O sonho dela era andar nos lugares onde Jesus andou. Eu gostaria muito também de poder fazer isso. Mas aí, há 1 ano e meio ou 2 anos atrás, ela me procurou e disse: Ricardo, eu finalmente consegui juntar dinheiro para ir a Israel. Mas eu estou muito triste porque decidi que não vou mais. E eu disse: por que você não vai mais? E ela disse: porque lá está muito perigoso. E eu disse: onde é que você mora? E ela me disse: no Rio de Janeiro. Ela poderia falar qualquer outra megalópole, né? Onde é que você mora? No Rio de Janeiro. Então eu quero lhe dar um conselho: vá imediatamente para Israel, aproveite e dê uma circulada pelo Iraque, porque lá você estará estatisticamente muito mais segura do que no Brasil. Tá? Nós estamos num país que teve no ano passado mais de 43 mil homicídios. Nós não somos um país pacífico, nós somos um país passivo, mas extremamente violento. E nesse contexto ainda aumenta de importância a intervenção de vocês que aqui estão e desses que nos assistem, de todos que nos assistem. Nesse contexto ainda aumenta a importância da intervenção de vocês como pacificadores sociais. Estou usando um conceito aqui talvez novo, né, para muita gente. Os operadores de segurança pública são pacificadores sociais. Não são meros ordenadores, não são meros tarefeiros da segurança pública. São pessoas que ajudam a pacificar uma sociedade que é extremamente violenta. Isso só é possível fazer num contexto de educação, e é por isso que eu convidei a todos vocês a se sentirem educadores, né? Eu queria concluir essa etapa da nossa conversa dando um exemplo do poder transformador na sociedade que tem os operadores de segurança pública. Deixa eu fazer um parênteses aqui e propor uma coisa para vocês. Quando perguntarem para vocês qual é a missão de vocês na sociedade, nunca digam que a missão de vocês é simplesmente cuidar da segurança pública. Essa não é a missão de vocês, essa é a função de vocês. A missão de vocês vai muito além disso. A missão, na verdade, de vocês, operadores de segurança pública, é inspirar a formação moral do inconsciente coletivo. Dessa coletividade que vive, como eu disse, na orfandade de valores morais, né? Eu queria contar uma historinha para vocês, para encerrar, que ela é tirada da vida. Eu sou um sujeito muito pé no chão, né? Eu gosto das coisas práticas. E eu queria contar a vocês uma historinha tirada da vida, que tem a ver com um assunto que se fala muito hoje em dia no Brasil, mas que ainda se pratica muito pouco, chamado polícia comunitária. E que deveria servir como modelo não só para a PM, tem que servir como modelo para as polícias civis, tem que servir como modelo para os bombeiros, tem que servir como modelo para os guardas. Por isso que eu até acho melhor a gente falar em segurança pública comunitária. Mas eu vou contar um exemplo que é real, eu vou dar os nomes aqui para vocês verem que isso é verdadeiro. E esse exemplo é de um tempo que eu assessorei o governo do estado do Amapá. E lá na cidade de Macapá, na capital, tem um bairro chamado Perpétuo Socorro, que no passado era um bairro muito perigoso. Para chegar no Perpétuo Socorro tinha que atravessar uma ponte e havia inclusive uma gangue que cobrava pedágio das pessoas humildes que ali moravam para poder atravessar aquela ponte e chegar no seu lugar de moradia. E aí aconteceu o seguinte: o governo do estado do Amapá resolveu instituir uma verdadeira experiência de polícia comunitária no bairro do Perpétuo Socorro. E para lá foi deslocado o então tenente Santos Costa, que talvez aqui alguns conheçam, certamente os que nos assistem, muitos conhecem o tenente Santos Costa, que era um policial, e é um policial apaixonado por segurança pública e apaixonado por polícia comunitária, e apaixonado pela interação com a comunidade. E o Santos Costa foi com uma pequena equipe para o bairro do Perpétuo Socorro, que era insuportável para viver unanimemente dentro da cidade. Todo mundo dizia isso. Bom, depois de alguns anos de experiência da polícia comunitária no Perpétuo Socorro, a gente começou a ter depoimentos de pastores, de padres, de líderes comunitários, dizendo o seguinte: dos bairros mais populares, mais pobres da cidade, o Perpétuo Socorro é o melhor bairro para se viver. E qual era a diferença? A diferença era a atuação da polícia comunitária. Por que eu estou concluindo esse bloco com esse exemplo? Para dizer o seguinte: alguns poucos policiais podem, se bem posicionados, se conscientes da sua importância e da sua influência, alguns poucos policiais
podem mudar a vida de uma comunidade inteira. Mas o exemplo que eu quero concluir, que é muito singelo e que fala muito ao coração, é o exemplo seguinte. Lá na cidade de Macapá tem um trapiche muito bonito, Rio Amazonas adentro. Tem um restaurante na Ponta do Trapiche, lugar que eu gostava de ir quando trabalhei naquele estado. E numa volta desse restaurante vinha um menininho engraxate. E esse menino, que depois eu descobri que tinha 12 anos, ele me pediu para engraxar meus sapatos. E aí eu sentei e puxei uma conversa com ele e disse... onde é que você mora? Ele me disse, eu moro no bairro Perpétuo Socorro. E eu disse, é legal morar no Perpétuo Socorro? E ele disse, é muito bom. E aí me contou das maravilhas que tinha ali. Evidentemente, maravilhas dentro do contexto de um bairro pobre, popular, mas onde é possível construir uma vida digna e feliz. E então eu olhei para ele e disse assim, você conhece o Tenente Santos Costa? E aí ele largou o paninho de engraxar sapatos, arregalou os olhos e me disse assim, o Santos Costa é o maior faixa, é o maior camarada. E eu disse assim, e os policiais que trabalham com ele? Ele falou, também, ele me disse. Depois que eles chegaram no Perpétuo Socorro, em pouco tempo o Perpétuo Socorro mudou completamente. É um outro lugar para se viver. E aí eu perguntei a ele o seguinte, e aquela pergunta que a gente faz meio chato como adulto, né? E o que você quer ser quando crescer? E ele me disse, eu quero ser policial. E é por causa do Tenente Santos Costa. Então, essa é uma experiência que me emociona muito, e até um pouco complicado falar sobre ela, né? Porque eu lembro de estatísticas que dizem da relação, às vezes conflituosa, que tem esses meninos que vivem na rua, que estão na rua o dia inteiro com os policiais. Por um lado, eles têm muita raiva da polícia por causa de maus policiais, policiais que não se portam bem. Por outro lado, eles têm uma imensa vontade de ser como esses policiais, de ser polícia, de ser como os bons policiais. Porque talvez os únicos pais e as únicas mães presentes que eles vão ter na vida deles são esses que estão nas ruas das cidades no dia a dia, que são os policiais, que são os bombeiros, que são os guardas municipais, aquelas autoridades que esses meninos encontram na sua lide difícil, na sua convivência difícil nas ruas das cidades brasileiras. Então esse exemplo de polícia comunitária, eu termino com ele para dizer assim, não é muito mais do que meia dúzia de policiais. Meia dúzia de policiais conscientes, bem posicionados, apaixonados pelo que fazem, atuando estrategicamente em interação com a comunidade, podem mudar a vida do desconforto para o conforto, da insegurança para a segurança, da desconfiança para a confiança, da desesperança para a esperança, podem mudar a vida de todo um bairro e de toda uma comunidade. Então esse é o meu desejo para cada uma de vocês que estão aqui hoje, para cada um de vocês, e esse é o meu desejo para cada um daqueles que nos assistem, porque essa é a grandiosidade da profissão que vocês escolheram. Cheia de dramas, cheia de mazelas, cheia de sofrimentos, mas cheia também de possibilidades existenciais e cheia de glória no sentido do serviço que cada uma e cada um pode prestar à comunidade. Bom, nós temos agora alguns minutos para ouvir um pouco o que vocês querem dizer, né? Para ouvir as perguntas, as questões que vocês querem levantar. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre o principal agente motivador. O que leva o policial a agir como agiu o Tenente Santos Costa? Qual é o que faz com que ele haja dessa forma? É muito boa a sua pergunta, eu agradeço, porque eu acho que o primeiro fator é a motivação para a entrada da polícia. Vou dizer uma coisa talvez um pouco desconfortável para vocês num país onde tem tanto desemprego. A atividade policial é ao mesmo tempo tão bonita e tão nobre, mas tão difícil. Vocês sabem a dificuldade dessa lida de vocês, né? Que polícia não é lugar para fazer bico. Polícia é lugar para gente vocacionada. Eu acho que quem entra na polícia para fazer bico, para passar um tempo, acaba enlouquecendo, porque é uma tarefa muito dura. A única coisa que sustenta a atividade de um policial é a grandeza de saber que aquilo que ele está fazendo vai enobrecer a própria vida dele e a vida da comunidade. Então eu acho que tem um processo inicial que tem que ser um processo vocacionado. A polícia, essas profissões que são chaves, essas categorias chaves, a polícia, o magistério, o agenciamento de saúde, essas são profissões, me permitam dizer isso sem nenhum exagero, essas são profissões reservadas para os heróis e as heroínas. Mas não pensem aqui que eu estou colocando herói e heroína lá num patamar inalcançável, né? Gente que está nos livros de história. Não, os heróis e as heroínas de verdade, pessoal, são vocês. São as pessoas que estão aí no meio das outras pessoas no dia a dia, ajudando a dar um norte, a dar uma orientação. Então uma profissão como a profissão de policial,
ou de bombeiro, ou de guarda municipal, é a profissão para herói e para heroína. É a profissão para quem realmente se coloca numa perspectiva de serviço à sociedade. De alguém que, além do ganho financeiro, que infelizmente é pequeno nesse país, e temos que lutar para que seja maior, se tem profissões que tinham que ser bem pagas, são aquelas dos operadores de segurança pública, que em geral são muito mal pagas. Então nós temos que lutar para isso. Agora, enquanto nós lutamos para melhorar a situação dos policiais, do ponto de vista financeiro, nós temos que lembrar que tem um tipo de salário que nenhum Estado, nenhum governo paga, que é o que a gente chama de salário emocional. O salário emocional só você pode pagar para você mesmo. Salário emocional é você chegar em casa, se olhar no espelho e ter orgulho de quem você é. Salário emocional é você poder falar com seus filhos de uma maneira altiva, de uma maneira amorosa, mas ao mesmo tempo orgulhosa de ser quem você escolheu ser, né? Sem ter vergonha do seu filho, da sua filha, mas tendo, ao contrário, tendo uma grande alegria de ter escolhido aquilo que você escolheu. Então, eu acho que pessoas como essas que eu citei, como o Santos Costa e a equipe dele toda, eu citei o Santos Costa para representar toda a equipe, pessoas como essas são pessoas que entraram na polícia porque têm uma vocação ao serviço. E essa vocação ao serviço traz paixão pelo serviço. São pessoas que estão ali realmente construindo não só a comunidade, mas construindo a si mesmas. Tem um pensamento que diz assim, quando a gente serve, o mais bem servido é a gente mesmo. Quando a gente transforma a vida da gente em algo que vale a pena, a gente é que mais ganha com isso. Não é só a comunidade que ganha. Quando a tua vida vale a pena, tu é que ganhas. É por isso que eu estou aproveitando essa pergunta para dizer assim, é por isso que eu não aceito o argumento de muita gente que diz assim, mas eu não trabalho muito bem, circulando no país inteiro eu ouço de tudo, inclusive isso. Eu não trabalho muito bem porque não me pagam para isso. Né? Eu não trabalho muito bem porque eu não sou muito bem tratado. Eu digo, não dê essa desculpa esfarrapada. Se você não ganha o suficiente, não é bem tratado, se organize e lute para ter o que você merece. Me chame como parceiro que eu vou estar lutando junto. Chame outros como parceiros para a gente lutar juntos. Agora, não dê como desculpa, eu não trabalho bem porque não me tratam bem. Porque aí se você ganha mal e não trabalha bem, você além de ganhar mal dinheiro, você vai ganhar mal em termos de afetos e emoções. E aí a vida dessa pessoa vai ser um desastre absoluto. Eu digo, o que sobra para você? Se não sobra dinheiro, e se não sobra motivação de vida, se não sobra sentido de vida, não sobra nada, você é um pobre coitado. Procure alguma outra coisa para fazer, é impossível que não tenha algo melhor, né? Então, as profissões de segurança pública são feitas para os heróis anônimos. Para aqueles que se pagam a si mesmos a grande motivação e a grande alegria de fazer aquilo que fazem. Mais alguém? Pois não. Chegando no microfone. Todos os profissionais, em todas as classes, existe o bom e o mau profissional. Sabemos disso. Voltado à área dos policiais, para que se tivesse um melhor profissional, poderia ser analisado o lado vocacional como prova, se é que pudermos levar por esse ângulo, e não só conhecimento técnico, para que buscasse realmente a vocação desse indivíduo. Muito obrigado, Hugo. Acho que a sua pergunta também me ajuda e ajuda a todos que estão nos assistindo a entenderem melhor o seguinte. A profissão segurança pública, a profissão operador de segurança pública, seja policial, ou guarda ou bombeiro, ela é uma profissão humanística. Na sua pergunta tem embutido um conceito que é fundamental, que é o seguinte. Vamos pegar os policiais, por exemplo. Gente, os policiais não trabalham com coisas. Os policiais trabalham com pessoas. E não só trabalham com pessoas, mas trabalham com pessoas que sofrem. Pessoas que estão sob o alto impacto das mazelas sociais. Eu sempre digo o seguinte, ninguém procura a polícia para jogar a conversa fora. Quando alguém vai até a polícia, vai normalmente numa situação de angústia e de sofrimento. E essa angústia e sofrimento abre essa pessoa para qualquer impacto vital que seja muito negativo ou muito positivo. Quem teve uma boa interação com o policial no momento de dor, nunca mais vai esquecer. E quem teve uma má interação com o policial no momento de dor, também nunca mais vai esquecer. Então, nesse sentido, é muito importante aquilo que você levanta, porque nós precisamos passar a olhar a profissão de segurança pública, dos operadores de segurança, como uma profissão altamente humanista. Eu disse antes que eu sou pé no chão. Acho que tem que ter a formação técnica aprimorada, de alta qualidade. Agora, tem uma formação que está faltando, né? Que está faltando na maioria dos lugares. Alguns já estão fazendo, mas é assim, é uma boa formação de conteúdo humanístico. Policial, sem tirar o pé do chão, eu vou dizer o seguinte, policial tem que entender o mundo onde ele vive.
policial tem que ter conhecimento sociológico, policial tem que entender alguma coisa de filosofia. Não filosofia academicista, mas ele tem que... Os policiais, os guardas, os bombeiros, eles têm que ser pessoas com capacidade de pensar autonomamente. O Jean Piaget, o grande inspirador de grande parte da pedagogia contemporânea, dizia assim, só existe uma pessoa educada onde você encontra uma pessoa com autonomia intelectual e moral. Significa uma pessoa que pensa criticamente com a própria cabeça e age moralmente a partir de critérios que ela estabeleceu como critérios morais. Então, assim, a educação policial tem que ser uma educação moral e intelectual aprimorada. E eu fico feliz de ver que a polícia no Brasil inteiro vem estudando cada vez mais. A polícia vem se aprofundando nos estudos. E é esses estudos que vão qualificando a polícia. Então, nós saímos da ditadura militar com uma autoestima policial muito baixa, por razões óbvias, porque a ditadura utilizou muito indevidamente o papel da polícia, mas nós temos agora que construir a diferença, não adianta ficar chorando o que sobrou da ditadura. A polícia tem tudo para ser amada pela comunidade, não é só para ser respeitada, hein? Veja que eu estou usando muito pensadamente o termo amada. A polícia tem tudo para ser amada pela comunidade, exatamente porque essa comunidade está profundamente abandonada de orientação, está profundamente anômica, está profundamente sem destino do ponto de vista de autoridade. Então, amar a polícia, amar os bombeiros, amar os guardas municipais é muito fácil. Basta que esses segmentos se postem com a grandeza e com a dignidade que a eles foi reservado. E isso passa por educação de qualidade, inclusive nisso que você está dizendo, nisso que você nos provoca, que é uma educação de qualidade humanística. Os policiais têm que raciocinar rapidamente e criteriosamente. Então, academia de polícia, academia de guardas, etc., não é lugar de adestrar pessoas. E esses dias eu vi alguém usando esse termo e fiquei apavorado. Fala assim, o adestramento dos nossos homens e mulheres. Falei, adestramento a gente põe os policiais, os cães, adestra todos juntos, né? Então, nós não podemos cometer uma insensatez dessa. Nós temos que educar os educadores. Vocês são educadores, vocês todos que nos ouvem, que nos assistem, são educadores. Ora, nós precisamos educar os educadores para que eles possam passar para a sociedade uma mensagem e um exemplo que seja realmente significativo. Mais alguém? Eu gostei muito da sua intervenção, da sua exposição, mas houve algo que talvez me preocupou um pouquinho. Foi exatamente talvez a ausência de elementos objetivos em razão das mudanças que foram operadas a partir de 88. O segmento da segurança pública foi um dos que menos avançou na questão da democracia. Um exemplo, por exemplo, que está inclusive presente no Plano Nacional de Segurança Pública, que é a questão do artigo 144, onde ainda as polícias militares são considerados, né, como estão ainda vinculados ao Exército. Eu agradeço, deixa eu aproveitar a sua fala, que teve várias coisas importantes para dizer assim, nós herdamos do período da ditadura sistemas internos de funcionamento das instituições que ainda estão muito contaminados pela ditadura. Eu vou dar um exemplo concreto disso. A atividade policial, por exemplo, ela requer profundamente hierarquia e disciplina. Não é possível fazer uma atividade tão dura como essa, uma lide tão dura como essa, sem hierarquia e disciplina. Só que nós ainda estamos numa cultura onde se confunde hierarquia e disciplina com humilhação dos subordinados, né? Então, quando a gente fala em direitos humanos para a sociedade, nós estamos incluindo nessa sociedade os policiais. Direitos humanos respeitados e promovidos pela polícia em relação à sociedade, mas direitos humanos respeitados e promovidos também em relação à polícia, né? Não é possível que a gente espere que um conjunto de policiais tão grande respeitem efetivamente os direitos da sociedade, quando o exemplo interno, muitas vezes, não é de respeito aos direitos humanos. Eu não estou dizendo que é em todos os casos, mas em muitos casos. Eu quero dar um exemplo muito rapidamente disso. Eu poderia falar de exemplos de polícia civil e de polícia militar. Eu vou, no caso, pedir permissão para falar de um exemplo da polícia militar, que eu acho que é muito ilustrativo. Um querido amigo, comandante de uma polícia militar, que confia muito em mim, me passou o regulamento disciplinar da sua polícia para que eu analisasse e desse um parecer. Eu não tenho muito tempo, fui fazer isso de madrugada. E já com muito sono e cansado, né? E aí eu comecei a ler esse regulamento e lá pelas tantas dizia assim no regulamento: quando um subordinado for punido por um superior e achar que essa punição foi injusta, ele pode recorrer da punição a um outro oficial se 2 pontos. Primeiro, o oficial que o puniu der permissão a isso. Aí eu falei, não, eu estou com sono, não entendi direito.
Aí eu li mais 3 vezes e dizia isso, né? Mas não parava por aí. Tinha uma segunda parte que dizia assim: se ele obtiver permissão para fazer a queixa da punição injusta, né, supostamente injusta, e o outro oficial a quem ele se queixar considerar a queixa improcedente, ele pode ser punido duplamente, né? Aí você sabe o que eu fiz? Eu, de brincadeira, por amizade com esse querido amigo comandante, que é um homem muito correto, mas pessoas muito corretas às vezes também não percebem tudo o que está acontecendo e que foi herança do passado, né? Eu me reuni com ele, ele tomou um bloquinho e disse: diga lá suas sugestões que eu vou anotar para a gente fazer as mudanças. E eu fui lendo as sugestões e quando chegou nessa parte eu fiz uma brincadeira meio pesada. Eu disse: comandante, nesse artigo aí eu tenho uma redação nova. E ele me disse assim: beleza, competência, já veio até com a redação pronta. E eu disse: sim senhor, diga que eu vou anotar, né, que eu vou transcrever. E aí eu li uma redação que era mais ou menos assim: toda vez que um subordinado for punido, ele está errado, os oficiais sempre têm razão, ponto. E ele parou e me disse assim: mas eu não posso colocar isso no regulamento disciplinar. Eu disse: comandante, já está colocado, eu estou só clareando o texto que estava meio confuso, né? O que eu quero dizer com isso? Eu não estou aqui me opondo à oficialidade. A oficialidade tem que existir, ela tem que ter autoridade, ela tem que ter a força de comando. Mas há uma diferença, né? E eu, graças a Deus, tenho um grande grupo de amigos oficiais no Brasil inteiro. E oficiais democráticos, né? Há uma diferença, no entanto, entre hierarquia, disciplina e humilhação. Quer dizer, uma pessoa que sequer tem o direito de se queixar de uma punição injusta, ela não é pessoa, ela é apenas uma coisa dentro da instituição. Então, para dar um exemplo, ilustrar, em cima da sua pergunta, uma das coisas que nós temos que mudar são esses regulamentos disciplinares arcaicos, né? E aí o comandante me disse assim: Ricardo, você tem razão, porque é um bom homem, um homem correto. Ele disse: você tem razão, isso é uma vergonha. Nós copiamos das Forças Armadas. Eu não sei se é verdade ou não, porque eu não fui investigar. Eu disse assim: olha, comandante, se vocês copiaram, descopiem. Porque a lógica da polícia não é a mesma lógica, com todo respeito às Forças Armadas, mas as lógicas são diferentes. As Forças Armadas são forças de ataque e as polícias são forças defensivas da comunidade e da cidadania. Então você não pode impor a lógica de Força Armada dentro da polícia porque vai dar lambança, quer dizer, não funciona. Você vai acabar oprimindo, inclusive, as pessoas que estão dentro da própria polícia. Há treinamentos que são feitos em alguns lugares ainda do Brasil, que são treinamentos extremamente humilhantes dos policiais. Como é que nós vamos querer um agente da lei altivo e respeitador nas ruas se ele não foi respeitado na sua formação? Não estou dizendo que isso ocorra no Brasil inteiro. Muitas academias de polícia fazem um trabalho já extremamente democrático e significativo. Agora, em muitos lugares deste Brasil que eu conheço, eu não li em livro, eu fui e testemunhei, em muitos lugares desse nosso país, os policiais são profundamente desrespeitados dos seus direitos humanos ad intra, né? Dentro das corporações policiais. Isso não combina com democracia, isso não combina com polícia e isso não combina com direitos humanos. Doutor Ricardo, a respeito do tripé que o senhor abordou, saúde, educação e segurança, realmente de grande importância. Eu acredito particularmente que a liberdade, ou cada cidadão, tendo conhecimento de sua liberdade, até onde que ele pudesse ir, e eu sei que é utopia, mas poderíamos chegar a um limite de que cada cidadão, tendo esse conhecimento, nem de polícia seria necessário. Eu sei que é utópico. E também sei que ocorre a inversão dos valores. Seria possível o senhor abordar algo a esse respeito? Muito bom, novamente, muito obrigado. Uma pergunta muito instigante, né, que faz o Hugo. Eu vou dizer algo, Hugo, a respeito da maneira como eu penso, né? Não é que eu não acredite nas utopias. Eu acho que a gente tem que ter utopias e quando a gente não sonha mais, a gente já está morto, na verdade, né? Mas há algumas utopias que eu acho que são benéficas e outras utopias que podem ser vazias, né? Então eu sei que tem muita gente que propõe que a gente viva um dia numa sociedade sem polícia, né? Eu particularmente acho que isso não é possível, porque eu acho que é inerente à psique humana a necessidade de balizamento de autoridade, né? Claro que nós vamos construindo a nossa maturidade, quanto mais maduros nós ficamos, menos necessidade de balizamento externo nós temos, porque mais nós vamos ter balizamento interno. Mas, olha, como o processo de amadurecimento é um processo lento, né, é claro que esse crescimento, não, do ponto de vista social e etário, ele sempre será necessário ser repetido. Nós sempre vamos precisar de balizamento e orientação do ponto de vista de autoridade para podermos amadurecer. Inclusive que se nós não temos uma autoridade externa a nós,
nós não temos modelo para comparar com as nossas questões. Então eu diria, Hugo e todos os que nos assistem e todos os que aqui estão, eu diria que, no meu entender, sempre vai ser extremamente necessária a presença de um segmento que represente a operação de segurança pública. Ainda mais em sociedades cada vez mais urbanas e mais complexas e, lamentavelmente, cada vez mais dominadas pela única força que atrapalha e ameaça as democracias no mundo inteiro, que é o crime organizado. Quando nós falamos em crime organizado, nós falamos de uma cultura onde se umbilicam, onde se ligam todas as atividades criminosas, inclusive aquelas que não são diretamente vinculadas ao crime organizado. É o grande guarda-chuva da violência, né? E quando nós falamos em crime organizado, nós falamos de uma indústria que estimativamente lucra em torno de 1 trilhão a 1,5 trilhão de dólares por ano, não paga impostos e tudo isso. Então vocês imaginam, não há indústria. Eu digo que é uma estimativa porque, evidentemente, ninguém consegue fazer pesquisa com crime organizado, né? Mas a estimativa é que o lucro é esse, entre 1 trilhão e 1,5 trilhão de dólares por ano. Ora, não há indústria mais poderosa do que essa. E essa indústria ameaça as democracias porque é uma indústria extremamente autoritária e extremamente aplastante das pessoas mais pobres, porque os pobres para o crime organizado são apenas um exército de reserva para fazer os trabalhos mais reles do crime, né? Então, nesse sentido, nós temos que ter consciência que o crime organizado é extremamente sofisticado, comandado por gente extremamente rica e sofisticada, né? Extremamente bem articulada, e se nós abrirmos espaço para essa atividade, não tivermos uma intensa e independente atuação policial na sociedade, nossa Polícia Federal mesmo tem feito trabalhos magníficos nesse sentido, de prender algumas figuras que, para nós, é uma surpresa numa história como a história brasileira, né? Gente que sempre esteve distante, sempre afensa aos poderes da lei, né? Então isso é um exemplo magnífico, quando a gente percebe que a lei tem que ser para todos. Agora, só é possível construir isso nessa direção, na direção de saber que as autoridades públicas, elas vão ter que estar sempre permeando o dia a dia, o cotidiano da comunidade, para que essa comunidade possa, inclusive, checar os seus valores morais e ter mais consistência a respeito dos seus direcionamentos. Então, eu quero agradecer muito as questões que foram extremamente relevantes que vocês trouxeram. Essas questões que aqueles que estão nos assistindo nesse momento estão se fazendo também, podem discutir nos seus grupos ou nas suas unidades, né? Ou podem discutir consigo mesmos, que é uma atividade extremamente rica, né? E quero convidar todos a continuarem pensando nessas questões, é exatamente a gente amadurecendo e refletindo sobre isso tudo que nós vamos encontrar os nossos melhores caminhos. E ao mesmo tempo convidá-los a todas e todos para o próximo programa, que vai refletir sobre novos paradigmas em segurança pública, novos modelos em segurança pública, formas contemporâneas e eficientes de responder aos grandes dramas da segurança pública no planeta e no nosso país. Muito obrigado.